O curso de auxiliar veterinário possui o objetivo de capacitar os profissionais para que possa auxiliar o médico veterinário na execução das principais funções relacionadas ao trabalho, em clínicas especializadas em cães e gatos. Para isso, o conteúdo apresentado visa fornecer conhecimentos para que saiba lidar com situações emergenciais dentro e fora do ambiente profissional. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em mais uma aula do seu curso, você irá aprender sobre as características do desenvolvimento do gato, conhecendo os seus períodos do crescimento, que são neonatal, pré-desmame e pós-desmame, e também estudando sobre os fatores que influenciam o crescimento. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e conhecer o conteúdo preparado para hoje. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado ao desenvolvimento do gato. Então, vamos aos estudos. O primeiro ponto que devemos destacar é que, entre o nascimento e a idade adulta, o gato adquire diversas habilidades. As principais alterações já podem ser notadas antes mesmo do desmame, isto é, enquanto ainda são amamentados pela mãe. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as características do filhote de gato ao nascer. Para isso, devemos apresentar os fatores relacionados aos 5 sentidos do gato. Ao nascer, o gatinho já possui um olfato bastante desenvolvido, o que lhe possibilita encontrar a mãe em uma distância de até 50 centímetros. Além disso, também é capaz de diferenciar os 3 sabores básicos, doce, salgado e amargo, sendo que o salgado e o amargo não lhe agradam muito. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado sobre o seu estudo sobre este tema. Fique ligado, os gatos são animais muito exigentes com relação ao seu paladar, podendo recusar a refeição oferecida caso notem algo de errado em seu sabor. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Ainda que tenha o olfato e o paladar bem desenvolvidos ao nascer, por outro lado, o gato nasce cego e surdo. Ele adquire esses 2 sentidos praticamente ao mesmo tempo. A audição aparece perto dos 5 dias de idade, mas a orientação em função do som é conquistada apenas com cerca de 14 dias. Saiba que o gato irá adquirir as habilidades auditivas da idade adulta somente ao alcançar 1 mês de vida, passando a reconhecer a voz da mãe. O gatinho abre os olhos entre os 7 e os 15 dias depois do nascimento. Porém, ainda será necessário mais 3 a 4 dias para adquirir a noção de profundidade de campo. A adaptação do filhote quanto à sua aquisição da visão e da audição, ao mesmo tempo, exige muitos dias. Importante destacar também que, desde muito cedo, o gato possui o sentido de equilíbrio, mesmo que no começo se mostre um pouco desajeitado. Até as 2 semanas de idade, o gatinho possui uma certa dificuldade em coordenar os movimentos. A locomoção sobre as 4 patas tem início com aproximadamente 17 dias. Já a aquisição da agilidade suficiente para conseguir coçar as orelhas com a pata posterior ocorre por volta de 3 semanas. As grandes regiões anatômicas do gato não se desenvolvem todas ao mesmo tempo. Dessa forma, o gatinho nasce com uma cabeça consideravelmente grande e, em seguida, constata-se um alongamento dos membros. Em função disso, o filhote parece ser muito alto,
com uma locomoção desengonçada. Por último, o resto do corpo se desenvolve, apresentando as proporções comuns do adulto. Antes de prosseguirmos, vamos avaliar seu aprendizado a respeito do que foi ensinado até aqui. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir. A audição aparece perto dos dias de idade, mas a orientação em função do som é conquistada apenas com cerca de dias. 2, 7, 3 e 10, 5 e 14, 6 e 15, 8 e 18. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns! Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Nessa etapa da aula, vamos destacar mais algumas informações fundamentais relativas ao crescimento do gato. Entenda que o crescimento do filhote pode ser acompanhado por meio do seu aumento de peso. O peso é um critério bem fácil de ser registrado, devendo ser obtido todos os dias, na mesma hora, em todos os gatinhos da ninhada. Esse registro possibilita observar a evolução do peso, filhote a filhote, e compará-los entre si. É muito importante que você fique atento a isso. Fique ligado, um filhote de gato deve aumentar de peso diariamente. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Existem alguns aspectos que possibilitam verificar se o crescimento está evoluindo de maneira normal. Nos casos em que um gatinho não aumentar de peso por 2 dias seguidos ou perder peso, é fundamental detectar a causa. Essa causa pode ser a subalimentação da mãe, uma doença, entre outras. O crescimento normal de um gato, desde a concepção até o tamanho adulto, acontece em 3 etapas, sendo elas: período neonatal, período pré-desmame, período pós-desmame. Vamos conhecer as características de cada um deles, começando pelo período neonatal. Então clique sobre ele em nosso menu de períodos de crescimento do gato. Período neonatal. Até os 4 primeiros dias de vida, a velocidade de crescimento do gato pode ser bastante variável, especialmente em decorrência das condições do parto. Nos casos em que o parto é difícil, os gatinhos podem apresentar uma estagnação, contudo, raramente perdem peso. No decorrer do período em que a amamentação é a única alimentação, ocorrido nas 4 primeiras semanas, o crescimento é regular, linear e possibilita a previsão do peso considerando a idade. Desse modo, o peso do 7º ao 10º dia é igual ao dobro do peso de nascença. Já o peso da 4ª semana é igual a 4 vezes o peso de nascimento. Agora, vamos conhecer mais um período de crescimento do gato. Clique em período pré-desmame em nosso painel. Período pré-desmame. O período pré-desmame corresponde ao período de transição alimentar que vai da 4ª à 7ª semana de idade. Perto da 4ª e 5ª semana, verifica-se uma diminuição da velocidade de crescimento. Isso se deve a uma redução da lactação associada a um subconsumo transitório de alimentos. Aproximadamente na 7ª semana percebe-se um novo avanço no crescimento que é característico do final do período de desmame. Nessa fase, o gatinho ingere uma grande quantidade de alimentos sólidos que possibilitam o seu desenvolvimento. É preciso ter atenção, pois mesmo ao longo desse período de transição, o gato continua a engordar. Em geral, o peso na 8ª semana é igual a 2 vezes o peso à 4ª semana.
o que significa que é 8 vezes o peso de nascimento. Veja só, voltamos ao nosso painel de períodos de crescimento do gato. Agora chegou o momento de conhecermos a última etapa, o período pós-desmame. Então clique em seu botão. Período pós-desmame. No final de 8 semanas tem início o período de autonomia do gato, que se refere à expressão dos seus potenciais genéticos. Assim, a variabilidade individual se expressa completamente. O gato começa a se alimentar por si só e cresce até ao seu tamanho de adulto. Após alcançar o tamanho adulto, com cerca de 10 a 12 meses em geral, o gato deve manter o peso constante. Antes de passarmos para o próximo tópico, vamos fazer um pequeno exercício de fixação. Mais uma vez, selecione a alternativa que completa corretamente a próxima afirmação exibida. O período corresponde ao período de transição alimentar que vai da 4ª à 7ª semana de idade, neonatal, pré-desmame, de-desmame, pós-desmame. Resposta correta, clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Isso mesmo, foi exatamente isso que aprendemos. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Agora, vamos conhecer os principais fatores que influenciam o crescimento do gato. Então, saiba que dentre os fatores que influenciam o crescimento do gato, devemos destacar os seguintes. Fatores intrínsecos. Esses fatores estão relacionados à genética, envolvendo a raça, sexo, patrimônio genético dos pais e fatores hormonais. Fatores extrínsecos. Trata-se dos aspectos exteriores, constituídos pelo meio ambiente no sentido mais amplo. Assim envolve a alimentação da mãe e depois do filhote, influenciada por condições sanitárias e sociais, como condições de criação, tipo de vida e qualidades maternais. Então vamos destacar cada um deles. Mãos à obra. Fatores intrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, podemos destacar os seguintes. Raça. Da mesma forma que na maioria das espécies vivas, quanto mais pesada for a raça, mais rápido é o crescimento. Sexo. Esse fator é pouco evidente na nascença, porém a diferença própria do sexo aumenta com a idade. Assim, os machos tornam-se consideravelmente mais pesados que as fêmeas entre a 6ª e 12ª semana de vida. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, o macho apresenta um potencial de crescimento maior que o da fêmea, mas também mais tardio, pois o seu crescimento se prolonga algumas semanas depois do das fêmeas. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros fatores intrínsecos que influenciam o crescimento do gato que devem ser abordados. Fatores familiares. Entenda que o filhote recebe metade do seu material genético da mãe e a outra metade do pai, e esse conjunto vai se remodelando. Assim, as características familiares podem, dentro de uma mesma raça, demonstrar-se em indivíduos de corpulência, tamanho ou tipo morfológico diferente. Peso da mãe. Este aspecto não é independente da raça e dos fatores familiares. Quanto mais pesada for a mãe, e ao mesmo tempo de grande porte e em bom estado físico, mais rápido será o crescimento dos filhotes. Esse fator pode ser explicado em parte pelas qualidades do leite materno. Fatores genéticos individuais.
Saiba que a mistura dos genótipos materno e paterno gera a formação de um indivíduo único, provocando variações individuais dentro da mesma ninhada. É por esta razão que, para calcular melhor o crescimento do filhote, é preferível empregar a média das medidas dos pais. Fatores hormonais. Após o seu nascimento, alguns hormônios sintetizados pelo filhote direcionam o seu crescimento. Diferentemente do que ocorre com os seres humanos, os distúrbios hormonais que causam perturbação no crescimento são raros no gato. A diabetes juvenil é mais caracterizada por distúrbios metabólicos do que por dificuldades de crescimento. O hipotireoidismo é bastante raro, e o nanismo é um caso bem comum. Além disso, as raras anomalias responsáveis por uma secreção anormal dos hormônios sexuais parecem perturbar, muito pouco, o crescimento do gatinho. Vale ressaltar que a esterilização precoce não modifica nem o aumento nem o crescimento, em termos de estatura, isto é, o porte adulto definitivo. Por outro lado, o uso terapêutico de hormônios no filhote pode perturbar o equilíbrio hormonal natural e, com isso, alterar o seu crescimento. Em razão disso, esse uso deve ser efetuado com grande cautela e exclusivamente por motivos médicos. Na próxima página você verá uma afirmação sobre o conteúdo que acabamos de estudar e deverá classificá-la como correta ou errada, ok? Então vamos lá. Os machos tornam-se consideravelmente mais pesados do que as fêmeas entre a 6ª e a 12ª semana de vida. Correto? Errado. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Agora, vamos destacar os fatores extrínsecos que influenciam o crescimento do gato. Fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, podemos destacar os seguintes: higiene do gatil e o estresse ambiental. Tenha em mente que o período de amamentação é bastante exigente para a mãe e sensível para o gatinho. Por isso, a higiene deve ser rigorosa a partir do período que antecede o parto, abrangendo o material colocado à disposição da gata e o local onde ficam os filhotes. É fundamental entender que uma higiene deficiente pode fragilizar a mãe e a ninhada. Antes de continuarmos as explicações, vamos ressaltar um lembrete importante para a compreensão do assunto. Fique ligado! Gatil é o local onde se criam, hospedam ou comercializam gatos. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outra questão que é importante que você entenda bem. Nos casos em que a gata é frequentemente perturbada, a amamentação se torna dolorosa. Outro fator é que, da mesma forma que ocorre com todos os filhotes, o crescimento do gatinho acontece durante o sono. No decorrer dos primeiros dias de vida, o gatinho dorme praticamente todo o tempo e mama sempre que é acordado pela mãe por meio de lambidas. Já ao longo do crescimento, o gato passa mais tempo brincando e explorando o meio envolvente, e menos tempo dormindo. No entanto, é preciso entender que a qualidade do seu sono continua a possuir uma função bastante importante. Mais um fator é que, sob o efeito do estresse, são liberados alguns hormônios que podem comprometer seriamente o equilíbrio hormonal e o seu crescimento. Dessa forma, um ambiente que cause estresse pode perturbar o bem-estar tanto dos filhotes como da mãe, prejudicando um crescimento que poderia ser ótimo. O ambiente da ninhada deve ser preservado de todo tipo de agitação, quanto às instalações, as grandes alterações de temperatura,
as presenças estranhas, etc. Dimensões da ninhada. Normalmente, as ninhadas numerosas são formadas por gatinhos com menos peso do que as ninhadas de dimensões menores. Essa diferença de peso tende a ampliar ao longo das primeiras semanas de vida. Isso pode ser explicado porque, em uma ninhada numerosa, a mesma quantidade de leite é compartilhada por uma quantidade maior de filhotes. Os gatinhos oriundos de ninhadas numerosas, que são aquelas com 6 ou mais filhotes, possuem menos peso até chegarem perto dos 2 meses de vida. Apenas após o desmame, no período em que o gatinho passa a receber uma alimentação sólida, é que essa diferença diminui. Antes de continuar, vamos ver se você sabe dizer se a próxima sentença exibida é correta ou não. Uma higiene deficiente não é capaz de causar danos nem à mãe e nem à ninhada. Sim, não. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Exatamente, essa afirmação realmente não está correta, pois vimos que esse fator afeta sim os gatos. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula. Agora vamos apresentar o último fator extrínseco que influencia o crescimento do gato. Fatores nutricionais. Saiba que a alimentação da mãe no decorrer da gestação influencia o peso de nascimento e a viabilidade dos gatinhos. Do nascimento até o desmame, a alimentação do filhote resume-se em leite materno. Em função disso, a qualidade e quantidade do leite são fatores decisivos para o crescimento e saúde dos gatinhos. É fundamental considerar tanto a alimentação materna quanto a alimentação dos filhotes. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Fique ligado, as necessidades de uma gata em lactação aumentam bastante. Pois bem, tendo essa informação em mente, saiba que ao longo da gestação, a gata acumula reservas. Assim, no começo do período de aleitamento, as reservas maternas são aproveitadas para a produção de leite. Pelo fato de o organismo materno se dedicar principalmente à produção de leite, se a gata estiver subalimentada, ela começará a perder peso. O próximo efeito desse problema será a redução da quantidade de leite produzido. Uma gata bem alimentada durante a fase de gestação e lactação retorna ao seu peso inicial, ou seja, o que tinha antes da gestação, no momento do desmame. Vale lembrar que o desmame ocorre entre a 6ª e a 7ª semana depois do nascimento dos filhotes. Por outro lado, nos casos em que a gata recebe somente 50% das suas necessidades, no período entre as 5 semanas antes do parto até o final da lactação, ela pode chegar a perder até 33% do seu peso inicial. O principal efeito desta subnutrição materna é a falta de atenção para os filhotes, pois a gata apresenta uma grande irritabilidade sempre que eles tentam mamar. Essa alteração do comportamento materno, acompanhada da subnutrição dos gatinhos por falta de leite, afetará o futuro da ninhada. A subnutrição dos filhotes na fase de amamentação pode ser causada por diversos fatores, como a subnutrição da mãe, que acabamos de aprender. Porém, também pode ser causada por uma lactação insuficiente, quando a ninhada é muito numerosa ou a mãe produz pouco leite. Ou então em razão de mamadas insuficientes quando a mãe não deixa as crias mamarem o tempo necessário, ou se há muitos filhotes ou ambiente estressante, pouco calmo.
Em todas essas situações que acabamos de mencionar, os filhotes enfraquecem rapidamente. Com isso, nota-se uma desidratação, hipoglicemia e redução da temperatura corporal, o que pode levar à morte. Existem diversos fatos que explicam esse enfraquecimento muito rápido dos filhotes de gatos. Então vamos conhecê-los. O primeiro deles é que o fígado do gatinho não alcançou ainda a sua maturidade. Por isso, o fígado ainda depende de uma fonte de açúcar externa que resulta da digestão da lactose que fornece a glicose. Em caso de subalimentação, a hipoglicemia, que é a redução da quantidade normal de glicose no sangue, se torna inevitável e pode levar ao coma. Outro fator que explica o rápido enfraquecimento do gatinho com a subnutrição é que os seus rins são imaturos no nascimento. Assim, o recém-nascido ainda não possui a habilidade de regular as trocas de água e minerais, pelo que deve beber constantemente e em pequenas quantidades. Por isso, qualquer fator que limite a sua amamentação vai expô-lo a uma desidratação rápida. O último fator que devemos destacar é que o filhote, especialmente o recém-nascido, não possui reservas de gordura. Em razão disso, eles não conseguem lutar contra temperaturas muito baixas e são incapazes de regular sua temperatura corporal. Saiba que a ingestão regular e suficiente de leite e os cuidados maternos durante a amamentação, como o ato de lamber, além do ninho com o calor da mãe, são aspectos essenciais para impedir a ocorrência de hipotermia, que é a redução excessiva da temperatura normal do corpo. Vale informar que a temperatura retal dos gatinhos deve ser controlada, principalmente se o seu peso estagnar de repente. Agora, antes de encerrarmos as explicações, vamos ver um vídeo que possui o objetivo de ajudá-lo a memorizar o aprendizado. Acompanhe com atenção. Nossa, muito legal esse nosso passeio aqui na fazenda do seu tio, não é? Muito. Vai nos ajudar com o curso de auxiliar veterinário. Há vários bichinhos aqui. Olha, Gabi, acho que essa gata acabou de ter filhotinhos. É verdade. Que lindos. Vamos avaliar o ambiente para garantir que eles vão crescer da forma adequada. Isso, boa ideia. Já tivemos essa aula no curso mesmo. Nossa, acho que já temos um problema. Todo esse barulho vai estressar os gatinhos e a mãe. Com certeza. E isso pode fazer mal para eles. Bem, vamos ver o resto então. Bom, agora que já fizemos a análise, podemos dizer que está quase tudo certo. Os animais estão em um ambiente bastante limpo. Sim, e parece que a mãe está bem alimentada. Isso, mas vamos ter que chamar o dono para contar sobre o problema que vimos. Vou chamá-lo. Olá, senhor. Analisamos o ambiente aqui. Essa gata acabou de ter filhotinhos. E é fundamental que eles estejam em um ambiente limpo e calmo para que eles cresçam bem. A higiene aqui está ok e parece que a alimentação também. Mas com essas máquinas por perto, eles não podem ficar aqui. E por que não? Porque isso perturba tanto a mãe como os filhotes. Os filhotes precisam dormir bastante, e esse barulho atrapalha eles. E também incomoda a mãe? Ah, entendi. Eu não sabia de nada disso. Vou providenciar um novo local para eles então. Vocês me ajudam? Claro, vamos lá. Vamos achar um lugar ótimo para eles. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de auxiliar veterinário.
O aprendizado de hoje foi destinado ao conhecimento sobre o desenvolvimento do gato. Para isso, inicialmente, você conheceu os principais aspectos associados. Em seguida, aprendeu sobre os períodos do crescimento do gato, que são neonatal, pré-desmame e pós-desmame. Além disso, ainda estudou sobre os fatores que influenciam o crescimento do gato, que são classificados em intrínsecos, ambientais e nutricionais. Essa aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima! Olá, que bom te ver novamente. Nessa aula, você aprendeu sobre as características do desenvolvimento do gato, conhecendo seus períodos do crescimento, que são neonatal, pré-desmame, pós-desmame. Vimos também sobre os fatores que influenciam o crescimento. Não deixe de rever o conteúdo. Até a próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.